paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos de volta, alguns dias sem colocar uma mensagem para vocês, mas hoje estou retornando aqui, já desejar muita paz, muita felicidade para todos os meus irmãos, Fortaleza, do Brasil, Mata de Zé Roberto, um abraço, meus queridos irmãos, a todos vocês, um abraço ao nosso irmão Bito, Jardel, você tem a melhora, meu irmão, Deus te abençoe. O nosso tema nesse dia hoje, nós vamos ler o texto lá em Miqueias capítulo 7, e o tema é fé e valores éticos cristãos. Como é que estão os valores cristãos, os valores éticos nos nossos dias? O que é que a palavra nos aponta em relação a isso? Como devemos ser como homens e mulheres de Deus? Como deve ser a nossa vida diante do Senhor? Capítulo 7 de Miqueias diz: ai de mim, porque estou feito como a colheita de frutos do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uva para comer, nem figo temporã, que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam cilada para sangue, cada um caça o seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, o juiz julga pela recompensa. O grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior do que a cerca de espinho. Veio o dia dos teus vigia, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, meus queridos irmãos, veja o retrato, a realidade profética de Deus para os últimos dias, né, irmãos? Diz o texto aqui que já pereceu o homem piedoso da terra. Não há quem busque a Deus como deveria buscar, né? Diz a palavra de Deus que o juiz julga pela recompensa, o juiz. O grande fala de corrupção. Corrupção tem tomado de conta do nosso Brasil, não somente o Brasil, mas país afora. Chegou o tempo difícil, em que a igreja precisa se posicionar, se colocar com os valores éticos cristãos, viver uma fé viva. Fé essa que a própria Bíblia diz que é um dom de Deus, o qual Ele mesmo nos deu esse dom. Então precisamos tomar posse desses valores cristãos e ser bênção, ser realidade, ser sal e luz segundo a própria palavra de Deus. Eu quero que você já abra comigo lá no capítulo 4, capítulo 4 de 1 Pedro, tem algo também para nós dentro dessa mensagem aqui. Capítulo 4 de 1 Pedro diz assim, a palavra de Deus: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos vós também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado, para que no tempo que vos és na carne, não vivar mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Viver segundo a vontade de Deus. Irmãos, somos modelos. Precisamos ser exemplo. Precisamos viver os valores éticos cristãos. Combater o mal, combater as heresias, as apostasias. O apóstolo Pedro já naquele dia dizia: salvai-vos dessa geração perversa. É uma geração que nós vivemos onde os valores éticos cristãos estão sendo banalizados, destruídos, a família está sendo destruída, os valores da família, os valores cristãos, e nós precisamos, na verdade, irmão, tomar posse dos valores cristãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então precisamos viver não segundo os homens, mas segundo a vontade de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O mesmo texto diz que, versículo 4, capítulo 4
de 1 Pedro, versículo 4, diz: acham estranho não concorrer com eles no mesmo desenfreamento de solução blasfemante de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então veja, meus irmãos, acham estranho nós não vivemos da mesma forma, contrários à vontade de Deus. Então precisamos, ainda hoje, vamos continuar defendendo os valores cristãos. Em Romanos, capítulo 1, meus queridos irmãos, é interessante quando o apóstolo Paulo, ele mais intensamente, ele fala dessa situação, como aquele povo já estava vivendo naqueles dias. A partir do 18 diz: porque a ira de Deus se manifesta sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que é de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes seu discurso se desvaneceram, seu coração insensato obscureceu, dizendo: sábio, tornaram-se loucos, mudaram a verdade de Deus em mentira, corruptível em semelhança de imagem de homem, corruptível, e das aves, dos quadrúpedes. Por isso também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então veja, meus queridos irmãos, o homem deixou de adorar o Deus do céu, de adorar o Deus Criador, para adorar a criatura, né? Adorar as pessoas, adorar as imagens, né, irmãos? Aquilo que é contrário, porque todo ser humano na terra aqui, por bom que ele for, santo que ele for, ele é terreno. Só um que é do céu, que é Jesus Cristo. Esse veio de lá, esse é que é digno de oração. E a ira de Deus se revela por essa impiedade, porque eles deixam a verdade, detêm a verdade pela mentira, trocam a verdade de Deus pelo engano. E a Bíblia diz, ainda no próprio texto que nós acabamos de ler, diz que eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. Assim Deus entregou um sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicida, contenda, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, aventura demais, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também consente os que as fazem. Então, meus queridos irmãos, não somente fazem, mas consentem, concordam com o erro, são a favor do erro, engano. Então veja, meus queridos irmãos, fé e valores ético-cristãos, precisamos defender as verdades de Deus, os propósitos de Deus. Lá em Mateus 5,13, a partir de 16, diz a palavra que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus disse que se esse sal perdeu o sabor, não presta mais para coisa alguma, a não ser para ser pisado pelos homens. Então, meus queridos irmãos, vamos ser sal da terra, luz do mundo, vamos valorizar os valores cristãos, defender os princípios de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Lançando Fogo na Seara é o nosso programa. Que Deus te abençoe. Dê aí o seu joinha, participe, para que você possa evangelizar. Quando você dá o seu like, aí você está evangelizando, alcançando a outros com essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.